Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Sebastião, o feitor que observava as ações do escravo rebelde de perto, por causa do episódio anterior em que a patroa lhe impedira de aplicar-lhe uma surra, aproximou-se de Ambrósio em ação rápida e sorrateira, lambeu-lhe as costas, com uma leve chicotada, dizendo-lhe: "Aonde vai com essa bilha d'água? Quem te autorizou a socorrer aquele infeliz preguiçoso?" "Piedade, Sebastião, não vê que Nicanor está no auge de suas forças? Ele sofre de azulão e desmaia constantemente. Se não descansar e se alimentar direito, logo morrerá. Virou o patrão agora para ditar a jornada de trabalho?" Ia desferindo outra lambada quando Pedro Godoy aproximou-se e perguntou: "Sebastião, o que se passa com este negro, que está aqui na carroça d'água e não na cefa?" "Meu senhor, vim justamente por causa disso. Este escravo tem mania de médico, e vive cuidando dos feridos e dos que caem na lida. Outro dia só não apanhou no tronco, porque vossa esposa impediu." Falando assim, traia-se subitamente, e percebendo que havia falado demais, tentou justificar-se. Contudo, Pedro Godoy quis saber de forma mais incisiva dos detalhes, obrigando o serviçal a dar com a língua nos dentes. Após a narrativa, o senhor do engenho passou a observar melhor Ambrósio, reparando-lhe a estatura forte e a sua figura bem apessoada, apesar de sua condição de escravo. Conhecia muito bem histórias de esposas que traíam seus maridos com escravos de suas fazendas, por isso autorizara a Sebastião a dar-lhe 3 açoites, pedindo ao feitor que o transferisse da grande senzala para a senzala da casa grande, que era destinada aos escravos domésticos. Desta forma, arquitetava colocá-lo junto da esposa, de modo a reparar sua conduta e a forma de reagir da mesma. Pedro Godoy, como todos os homens que dão pouca atenção e não demonstram em seu proceder sentimentos de amor verdadeiro para com suas companheiras, permitindo-se extravasar em seus instintos mais bestiais fora do sagrado compromisso do matrimônio, tomam por sua vez as intenções do próximo como as suas, tornando-se consequentemente possessivos e ciumentos. E foi neste contexto que Ambrósio transladara-se da grande senzala para a casa grande. As consultas com o Dr. Marcos iniciaram-se e Júlia ia sempre acompanhada de Emerenciana, porque o marido não tinha tempo para isso. As primeiras impressões e o impacto inicial que tivera com o doutor diluíram-se, e no decorrer das consultas ia adquirindo confiança em sua pessoa, permitindo que se expusesse com mais profundidade, revelando-lhe tudo aquilo que lhe ia no âmago. O tratamento, por sua vez, surtia efeito salutar, porque colocando para fora a problemática psíquica, extravasava toda a mágoa e o rancor que funcionava à guisa de ácido, a comburir-lhe o coração. Os remédios, confeccionados de forma personalizada, depuravam as energias sutis que Júlia acumulara em seu organismo, desde que na corte fora obrigada a casar-se com Godoy, em casamento arranjado por interesses políticos e econômicos, a relegar os verdadeiros sentimentos que devem nortear a união de 2 seres. Ao passo de 3 meses de tratamento, Júlia já demonstrava sensível melhora. No entanto, para Pedro Godoy, assolado pelas trevas, a boa disposição da esposa passara a associar com a presença de Ambrósio nos serviços domésticos, incutia que esta melhoria se dera pela proximidade do amante negro, doravante convivendo mais próximo. Sob esta terrível injunção e em seu tormento, passou a criar visões de encontros casuais, cenas que ideoplasticamente catalisava, aumentando ainda mais o ciclo de ideias inferiores, que permitia-se acolher na mente viciosa, sobre a indução de terríveis obsessores. Não conseguia perceber que a melhora da esposa tinha origem no novo tratamento, a qual vinha se submetendo, e que muitas vezes a própria Júlia o relatava de forma sucinta, a respeito da homeopatia, mas principalmente quando o esposo a surpreendia tomando as minúsculas cápsulas esbranquiçadas. Necessário se faz esclarecer que parte da melhora de Júlia também se devia aos breves momentos de convívio com o misterioso doutor,
e que até o presente momento, ainda não havia definido qual o verdadeiro sentimento que nutria por sua pessoa. A verdade é que aquelas almas estranhamente ressonavam na conjunção da harmonia celeste, e a reaproximação de ambas estabelecia um campo indefinido no cenário de suas vidas, onde o livre-arbítrio determinaria fundamental papel, de felicidade ou desdita, de satisfação ou pesar. Com a vinda de Ambrósio para a execução das tarefas domésticas, tais como a limpeza pesada dos vasos latrinais, o corte da lenha, a limpeza de paredes e telhados e etc., Bunana ficara algo satisfeita, ao mesmo tempo preocupada, porque pressentia que algo de ruim estava para acontecer na casa grande, e não sabia ao certo se era a presença de Ambrósio ali, ou por outro motivo. Embora as vozes que a guiavam nada diziam a respeito do novo companheiro de tarefas domésticas. Capítulo 8. Ásperos testemunhos. Na escrivaninha Luís XVI, o breguete marcava 1/4 de hora para as 16, e Marta dava início aos trabalhos de parto, amparada por parteira contratada às pressas por Pedro Alvarenga, que insatisfeito com a situação mancomunara-se com a prostituta após ter descoberto que o filho que ela esperava era do homem mais poderoso de São Luís. Tinha ele vistas no futuro, quem sabe pudesse lucrar com algo também, pois Marta, para não ser despedida, sem eira nem beira, confessara o seu plano de tirar proveito da situação ao taberneiro. Devido a isso, o infeliz proprietário anuíra para que a moça lá permanecesse até que parisse o filho e desenrolasse a situação. José Bento nascera saudável e cheio de vida, e após 3 meses do nascimento e a perfeita recuperação da mãe, Marta demandou-se para Boa Ventura, de modo a encontrar com a senhora do engenho e expor-lhe a sua atual situação e a do pobre filho bastardo. Entre mentes, Ambrósio desempenhava as funções domésticas de forma satisfatória, apesar de seu coração compadecer-se dos ex-companheiros de lida, que sofriam tremendos maus-tratos e humilhações no corte da cana e refino do precioso açúcar. Em sua ingenuidade, não imaginava que todos os seus passos eram vigiados de perto por serviçais torpes e maliciosos, que procuravam de algum modo enlaçá-lo em enredo venal e infeliz, pois o ser humano ainda em sua mesquinhez antegoza com o fracasso e a desdita de seus semelhantes. Conquanto todas as oportunidades em que Ambrósio se defrontava com a patroa, procurava ser gentil e solicito, de forma a agradá-la, pois sentia intimamente que a sinhazinha era muito infeliz, e procurava dentro de suas possibilidades, tornar-se útil auxiliando-a no que fosse preciso. Pedro Godoy, por sua vez, estava cada vez mais assolado pelas trevas, e piorava cada informação que chegava aos seus ouvidos de forma distorcida, pelos serviçais maliciosos que desvirtuavam a solicitude de Ambrósio para com a patroa, dizendo que o mesmo a rondava de forma suspeita e cobiçosa. Certa tarde, Pedro Godoy fora para casa mais cedo que usualmente, e para seu espanto e desassossego, encontrou na sala de visitas Marta com um bebê de colo e Júlia desesperada, que se debulhava em lágrimas. Irritado com a aparição da amante, asperamente disse: "O que fazes aqui em meu lar? Quem lhe deu o direito de se aproximar de minha família?" "Não deves falar assim comigo", disse Marta, "porque agora a sua família aumentou. Veja, trouxe José Bento, seu filho." Aquilo caiu-lhe como um trovão aos ouvidos e, amparando-se na cristaleira para não ir para trás, retomou a compostura e retorquiu: "O que pensas que sou, algum idiota? Uma pessoa de má reputação vem até a minha casa, com uma pobre criatura dizendo que carrego meu filho. Ora isto é a maior infâmia que possa existir, um golpe baixo, que só pessoas de sua laia são capazes de arquitetar. Saia daqui imediatamente, antes que eu chame Sebastião, para expulsá-lo e dar-lhe o tratamento que damos a tipos como você." Júlia, que assistia a tudo até então calada, interviu: "Pera lá, Pedro Godoy, não é assim que irá resolver esta situação. Até tu chegares, Marta, estavas aqui,
a relatar toda a sua história, me contando detalhes sórdidos, que me magoaram profundamente, o que prova sua traição infame, de forma a não poder eximir-se. Posso ter tido eventualmente, uma aventura fortuita com esta moça, coisa natural para os homens, ainda mais para mim que tenho as minhas carências. Dizendo isto, queria ferir Júlia devido à sua doença e ausência como mulher. Abalada em suas fibras mais íntimas, Júlia ainda assim prosseguiu. Se faltei para contigo como esposa e mulher, nada justifica esta sua atitude covarde e infiel. Além do mais, há algo que este bebê carrega e que por ironia do destino, estigmatizasse com os Alcântara Machado Soares. Como tu mesmo me falastes, que seu avô, o vosso pai e você mesmo, possuem uma estrela na coxa direita. Júlia falando assim, se referia a uma marca de nascença, que a família do marido carrega de geração em geração. Dessa forma, pediu a Marta que a mostrasse para Godoy. A prostituta então, levantou o pano de algodão que cobria a criança, e para espanto do fazendeiro, reconheceu na coxa direita, a fatídica estrela, marca indelével dos homens da família. Se Godoy tivesse tomado um tiro, o estrago não teria sido pior. Sentara-se de inopino no sofá da sala, e passou a refletir confusamente como proceder. Júlia, diante da atitude do esposo, arrematou o colóquio. Como vês, realmente estamos diante de um filho bastardo. Portanto, se expulsardes a mãe e o próprio filho, à base da violência, estarás errando duplamente. Reflitas com a razão e percebas, como deverás agir doravante, para dar assistência à pobre criança, que culpa alguma tem, de suas animosidades e concupiscência. Júlia dizia com uma impostação de voz firme e impoluta, de forma que Godoy não tivera argumentos contrários, e assim Marta era conduzida de volta à taberna pelos serviçais de Godoy, de modo a instalar-se de forma precária, em pequena e rústica pousada, mais próxima da Boaventura estava agora, provisoriamente amparada pelo rico senhor do engenho que resolvera batizar o filho com seu próprio nome. Contudo, Júlia piorara repentinamente, mesmo com o tratamento que realizara com o Dr. Marcos Peixoto. Com a recidivava na depressão, parara de frequentar as sessões com Esculápio. Fato este, que o preocupara, pois não entendia o que havia acontecido, pois a paciente vinha obtendo sistematicamente ótimos resultados, e de repente antes do tempo, sustava o tratamento sem qualquer aviso, por isso procurou de alguma forma informar-se do ocorrido. Na fazenda, Júlia fechava-se em mutismo, e mal brincava com Bárbara e Luciana, deixando-as a cargo de Nastácia e Emerenciana, e para piorar a situação, ocorreu outro fato. Numa tarde chuvosa, Ambrósio, preocupado com o estado de depauperamento da sinhazinha, colhera no campo erva tropeira e fizera um chá com a ajuda de Bonana, de modo que a cozinheiro levasse para a patroa. Todavia, a escrava cozinheira, tarefada com o excesso de serviços no preparo da janta, pedira a Ambrósio que ele mesmo levasse o chá para Júlia. Tarefa esta, nada comum para o tipo de serviço por ele desempenhado. Como não havia ninguém por perto, então anuiu com a cozinheira e demandou-se para os aposentos da patroa, que ficava no piso superior da casa grande. Ao chegar lá, bateu na porta que encontrava-se fechada, e da cama, Júlia quase adormecida, disse para ele que entrasse. Feito isso, Ambrósio disse: "A patroa me perdoe, mas fiz este chá que irá ajudá-la a ter mais forças para poder levantar-se da cama." Admirada com a gentileza do escravo e a doçura em sua impostação de voz, retorquiu: "Obrigado, Ambrósio, trago aqui e deixe ao lado do criado mudo, pois agora não tenho vontade nem forças para levantar-me da cama." Ambrósio então depositou a bandeja no criado mudo e quando se virou para sair do quarto, Pedro Godoy havia invadido o quarto de forma abrupta, porque retornado mais cedo da lida, fora avisado por serviçal olheiro que Ambrósio havia subido para os aposentos da esposa e, tomado de sentimentos de ódio, pegou um escravo ao lado da cama da esposa, que estava deitada. "Se inscreva, ative o sininho",
e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 9. O castigo. O senhor do engenho, totalmente descontrolado diante da cena e do quadro fictício plasmado por sua mente doentia, exclamou aos berros: negro desgraçado! Maldito seja a sua infâmia! Como ousas afrontar-me com sua lascívia em minha própria cama? Temendo a reação desproporcional e descabida do marido, Júlia interpelou-o: estás louco, Pedro Godoy? Nada houve aqui. Ambrósio apenas veio me trazer um chá de erva tropeira, para recuperar as minhas forças. O que achas que aconteceu? O que os meus olhos me dizem, disse Godoy. Vi Ambrósio ao seu lado, em nosso leito. Ainda não enlouqueci e meus olhos enxergam muito bem. Ambrósio estava estupefato com o descalabro do senhor, por isso resolvera falar sem que fosse autorizado. Meu senhor, vim somente trazer este chá, porque Bonana estava ocupada na cozinha, e como não havia mais ninguém para fazê-lo, resolvi trazê-lo sem mal algum. Minhas intenções eram somente servir a sinhazinha. Ora, quem te autorizou a falar aqui? Não sabes que os escravos são proibidos de subir na ala superior da casa grande? Por causa desta afronta, hás de pagar caro. E aos berros chamou o feitor, que aguardava no piso térreo as ordens do patrão: Sebastião, leve-o para o alambique. Vamos ver até onde vai a sua empáfia. Júlia, preocupada com o destino do serviçal, implorou: por tudo o que é o mais sagrado, Godoy, não faça nada a Ambrósio. Ele é um bom homem, só quis me ajudar trazendo este chá. Por favor, deixe-o ir. Se tem alguém que deva sofrer um castigo aqui, sou eu. Então assumes que há algo de errado aqui. Tu se afeiçoastes a este negro e agora o defende-o até o ponto de pedir um castigo. Não se preocupes, querida. Nada acontecerás contigo, apesar de não mais confiar em vossa pessoa. Quanto a este negro, aprenderá a nunca mais olhar para a mulher do próximo. E dizendo isso, demandou-se com os empregados e Ambrósio para o alambique. Chegando lá, disse a Sebastião: mergulhe o rosto deste negro impertinente na tina do melaço e veremos até onde vai a sua ousadia. Sebastião e os dois capatazes seguraram-no firmemente e Ambrósio tentava com todas as suas forças desvencilhar-se. No entanto, fora vencido e seu rosto mergulhado num melaço fervente, que imediatamente queimara toda a sua face. Com um grito pavoroso de terror, Ambrósio desmaiou, pois suas forças lhe faltaram. Levado de volta à senzala grande, fora largado lá e atendido piedosamente por algumas escravas, que lhe prestaram os primeiros socorros. A pele de seu rosto estava toda descolada e seus olhos infeccionaram, devido à falta de tratamento adequado. Ao passo de um mês perdera uma vista e depois na sequência outra, ficando cego definitivamente. A notícia se espalhara por toda a fazenda e região e o escândalo chegara aos ouvidos do Dr. Marcos Peixoto, que, preocupado com o estado emocional da paciente, resolvera visitá-la, de forma a convencê-la a retomar o tratamento, ainda mais agora diante do escândalo que escutara. Quem sabe não fosse o momento de abrir-se definitivamente. Na verdade, Dr. Marcos também ficara muito impressionado com Júlia. A sua ausência o incomodara mais que o usual. Muitas pacientes já haviam abandonado o tratamento, e isto nunca o havia incomodado. No entanto, com Júlia foi diferente. Aquele olhar, aquela forma de se expressar, o seu jeito de caminhar, tudo era para ele diverso. Havia algo mais do que a relação médico-paciente, e isto quis ele descobrir. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Numa tarde agradável, resolvera visitar a fazenda Boa Aventura e, recebido por serviçais, pedira que fosse anunciado à dona da casa, que naquele momento estava deitada descansando. Avisado da indisposição da patroa, deixara um bilhete, pedindo à mesma que retomasse o tratamento porque para ela seria muito importante.
Na saída, encontrou-se com o Pedro Godoy, que retornava da lida, e apresentando-se disse ser o médico de sua esposa, e que viera fazer uma visita rotineira, visitas estas que sempre fazia a suas pacientes, ainda mais porque notara que a paciente havia abandonado o tratamento. Pedro Godoy, apesar do cavalheirismo, sentira algo diferente com a presença do doutor ali, embora soubesse que a esposa estava verdadeiramente em crise, muito debilitada e pálida. E refletindo sobre a situação, disse ao Esculápio: "O senhor tem razão, minha esposa não anda nada bem, vou tratar de levá-la pessoalmente ao vosso consultório, para que retome o tratamento. Presinto que a coitada abandonou-se à própria sorte. Quem sabe sua vinda até aqui não tenha sido um sinal providencial." E cumprimentando-o despediram-se. No caminho da volta, Dr. Marcos estava mais alegre e bem disposto. A ideia de retomar o tratamento com Júlia deixara extremamente feliz. Quanto a Pedro Godoy, este não tivera boa impressão do doutor, sentia certa aversão por sua pessoa, todavia o desejo de ver a esposa melhorar de saúde, falara mais alto e assim após uma semana, estava conduzindo Júlia forçadamente a retomar o tratamento com o doutor, mas agora em sua companhia, que a princípio incomodara todos os três. As 2 primeiras sessões, Pedro Godoy acompanhara a esposa, entrando na sala do médico, de modo a averiguar os seus métodos e a sua forma de ajudá-la, não percebendo nada de anormal. Mesmo porque, Dr. Marcos limitou-se a uma anamnese e a outros procedimentos extremamente formais, não se aprofundando no contexto psíquico, da qual exigia mais intimidade e persuasão por parte do médico. Pedro Godoy, atarefado como de costume, pedira então à emerenciana, que doravante acompanhasse a esposa e assim Júlia retomava o tratamento. Sentindo-se mais à vontade sem a presença intimidativa do esposo, passou novamente a abrir-se mais, e com o tempo foi retomado o equilíbrio dantes. Contou pormenorizadamente o episódio com Ambrósio, fato que muito a entristecera e a fizera chorar, afinal por causa dela, um homem ficara cego, e sentia-se culpada por isso. Marcos Peixoto, diante da narrativa, ficara ainda mais impressionado com a sua elevação e resistência moral. Nascia ali uma amizade sincera, que ia se transformando em algo maior, embora Júlia não correspondesse da mesma forma que o doutor. Definitivamente seu coração elegia aquela alma como preterida, contudo lutava consigo mesmo, porque era uma mulher casada, e isto aos olhos da sociedade, era abominável. Marcos combatia ao máximo, para sofrear estes sentimentos, que durante as sessões de tratamento, explodiam em seu peito, por isso foi aos poucos, diminuindo o número de sessões, de forma a torturar-se menos, até o dia da alta definitiva de Júlia, que ao longo de 5 meses, restabeleceu o equilíbrio e a disposição orgânica novamente, para a alegria geral de todos na Boaventura. Capítulo 10. Diante do inevitável. Após o terrível castigo impetrado por Pedro Godoy, Ambrósio tivera os seus sentimentos revestidos por uma espécie de torpor, que mesmo sem muito compreender, levava-o a uma resignação, praticamente forçada. A vida desgraçada que tivera desde que saíra do Congo, a viagem em navio negreiro, a doença que quase o matara, as surras para adaptar-se ao cativeiro, as constantes trocas de amos e patrões, as humilhações e a vida extenuante e cruel como escravo, serviram como pano de fundo para o golpe final em sua mísera existência, a cegueira. Refletia de si para consigo, por que Deus fora tão cruel para com a sua pessoa? Por que nascera negro em tribo africana? Por que fora capturado e feito escravo? Por que tantos outros eram brancos, ricos e poderosos e ele o oposto? Tudo isso não fazia sentido, embora não pudesse mudar as coisas, fato que muito tentara desde que saíra do torrão natal e em vista disso só colhera castigos e sofrimentos. Estava cansado de lutar, e não havia mais em seu peito aquele ímpeto interior em querer mudar o mundo, agora só lhe restava a exaustão das forças psíquicas. Daí iniciara na contrapartida,
Um sentimento estranho que nunca havia realmente sentido, a resignação. Começar a compreender que lutar contra a força das coisas, só o prejudicara e só lhe trouxera dissabores. Por isso, certa paz interior brotara ali no coração. Sentia-se mais calmo e seu próprio tom de voz passou a ser mais sereno. A adaptação à sua nova condição de deficiente visual foi um pouco mais difícil, devido a alguns tropeços e batidas de cabeça de outros membros, afinal estava aprendendo a desenvolver outras capacidades sensórias. Na introspecção do mundo interior, passara a perceber melhor os sons, os odores, pois o olfato aguçou-se, mas também começou a perceber principalmente o campo de pressão espacial que envolve aos objetos e as pessoas, a exemplo do campo sonoro emitido pela carroça, que antes de aparecer na curva da estrada, escuta-se o ranger e o atrito de suas rodas sobre o chão. As pessoas e os objetos formam um campo de pressão atmosférico e energético em sua volta, que atualmente podem ser captados através de aparelhagem específica, mas também interpretado e capturado por sensitivos, de forma a transformar tais sinais em informações neurolinguísticas e neurocognitivas de alta representatividade, e era isto que Ambrósio aprendia a desenvolver. Assim, quando, por exemplo, Bonanna ao longe se aproximava, ele já distinguia a sua pessoa das outras, pelo volume de ar que deslocava, pela pressão de seus pés ao pisar no solo, pelo odor característico e finalmente pela sua aura. Esta última percepção fora se especializando com o tempo e com a experiência, e assim adaptou-se por completo à sua nova condição, conferindo-lhe por sua vez a completa aceitação do estado atual e consequentemente, a resignação da vida em si. O processo, entre o castigo e a total resignação, deu-se ao longo de 16 anos e Ambrósio agora contava com 54. Certo dia, adormecera profundamente e sonhara que vivera em outras épocas, se via numa bela abadia espanhola, a ordenar e comandar diversos companheiros de batina. Tinha as feições de fidalgo espanhol, cuja tez era muito alva. Despertara assustado e confuso, mas também com uma estranha sensação de conexão com a vida. Afinal, acreditava nos espíritos e na vida após a morte. Todavia a conceituação da pluralidade das existências ainda lhe era difusa e confusa. Contudo, após o sonho, tivera a real impressão de ter vivido alhures, sobre outra roupagem. Uma vida faustosa, cheia de mandos e desmandos, quem sabe agora não colhia os frutos do passado, assim pensou. Contara o seu sonho à velha Bonanna, que por sua vez anuiu sorrindo. Querido Ambrósio, já estou no fim desta difícil jornada. Nesta vida de tristezas, só colhemos os frutos de nosso passado. Se nada fizemos na presente vida, para merecer estes cruéis castigos, significa que a origem deles está no passado mais distante, em outras existências, cujas lembranças não nos é permitido saber. No entanto, alguns irmãos são agraciados através de dons, de forma a amenizar a prova. Para mim, a ajuda veio através das vozes que ouço, nos momentos difíceis e em tantos outros que com o passar do tempo, fui aprendendo a filtrar. Em relação a você, ocorria através de sua fácil associação com nossos irmãos desencarnados, embora muitas vezes, por seu temperamento rebelde, associava-se aos revoltados e belicosos que ainda como muitos de nós, ressentem-se com tais sentimentos, na morada dos mortos. Mas quando você estava em paz, trabalhava no receituário de ervas e no tratamento dos enfermos, aos quais curou e muito ajudou. Por isso, Ambrósio, agora no fim de minha jornada, sei que tivemos outras vidas, e os sofrimentos que vivemos no presente dependem sempre do passado. Você é muito sábia, Bonanna. Agora, escutando assim, tudo isso faz muito sentido. Nos momentos em que me revoltava, logo perdia a cabeça e acabava num tronco ou em outra situação desagradável. Quando me resignava, sentia um forte desejo de curar e auxiliar nossos irmãos de infortúnio. O diagnóstico e a forma de os tratar
fluía muito facilmente em minha mente, e isso me deixava muito feliz. Passado mais de 2 anos desta conversa, Bunana numa noite agradável, desencanara dormindo, e quando amanheceu, toda a Boaventura entristeceu-se com a morte da querida preta velha cozinheira. Após o castigo de Ambrósio, Júlia, como sabemos, entrou em depressão, sendo conduzida pelo esposo a retomar o tratamento, readquirindo a saúde após alguns meses novamente. Quanto a Pedro Godoy, cada vez mais influenciado pelos espíritos trevosos que o acompanhavam, fazia da vida dos outros ao seu redor um inferno, com seus mandos e desmandos, pois sua crueldade aumentara sensivelmente, até o dia em que certo fato acontecera na Boaventura, mudando doravante o destino do senhor do engenho e de sua poderosa fazenda. Com o fim do ciclo de cana-de-açúcar no Brasil, substituído pela mineração do ouro e da prata, principalmente nas regiões de Minas e algumas do Nordeste brasileiro, todo o incentivo político e econômico para a atividade canavieira arrefeceu-se, restando nesta empreitada apenas os corajosos e os teimosos mesmo diante de todos os sinais especulativos do mercado. Dentre estes teimosos, encontrava-se Pedro Godoy, que estava cego a qualquer outra mudança. Com isto mandara a vir da Inglaterra uma nova caldeira, intencionando com o investimento aumentar a sua produção de aguardente, que já contabilizava 30% do montante, projetando aumentar a cota para 50%, 60% ou 70% quem sabe, do lucro total da fazenda, visto o baixo preço do açúcar no mercado interno e externo. Vinda de navio e transportada do porto de São Luís até Boaventura, a nova caldeira sofrera certas avarias durante o processo de translado até a sua montagem, passando desapercebidas pelos técnicos responsáveis da empresa, que vieram da Inglaterra, acompanhando-a para dar o devido suporte. Após um mês de funcionamento, determinadas válvulas de segurança dos vapores utilizados no processo de aquecimento e destilação do melaço passaram a ter mau funcionamento, sem que a priori pudessem ser notadas. Certo feita, Pedro Godoy fora inspecionar pessoalmente a caldeira, porque naquele dia em especial, José Santini, o operador técnico da fazenda, dissera a Godoy que iriam bater o recorde de produção da preciosa aguardente Boaventura, considerada a melhor de todo o Maranhão. Ao aproximar-se do equipamento, que produzia todo o vapor, uma das válvulas explodiu, liberando grande quantidade de calor, pressão e vapor que atingiram em cheio Pedro Godoy, arremessando-o a 5 metros de distância. Sua face e algumas partes de seu corpo ficaram extremamente queimadas, o que imediatamente causou grande alvoroço na fazenda. Levado às pressas para o precário hospital de São Luís, passara mais de uma semana entre a vida e a morte. Júlia, desesperada com o ocorrido, passou a dormir no hospital, em cansativas noites de vigília, zelando pelo restabelecimento do esposo tirano e insensível. Júlia era alma piedosa e fraternal e realmente se condoera com a situação trágica do esposo, se dedicando com todo o afinco à beira do leito, auxiliando dentro de suas possibilidades. Por várias noites, presenciara o esposo em pesadelos terríveis, lutando em sonho contra espectros, que cobravam a restituição de seus familiares e de entes queridos separados deliberadamente, bem como a satisfação pelas surras e castigos sem propósito, que os levaram a óbito. Diante de tais quadros mefistofélicos, o senhor do engenho apenas dizia em desespero: "Afastem-se de mim, criaturas diabólicas. Afastem-se de mim." Acordava então, em suores frios e com a respiração opressa, onde Júlia procurava acalmá-lo da melhor forma possível. Certa noite, Dr. Marcos Peixoto entrara de supetão no quarto, pois soubera do acidente e fora propositadamente fazer-lhe uma visita de cortesia. Não podia ajudar muito no quadro geral em questão, pois não era sua especialidade. Fora mais como clínico geral homeopata, para dar apoio e fazer uma avaliação superficial, a fim de auxiliar Júlia neste doloroso processo de recuperação. No entanto, sua visita naquele momento mexera mais do que usual
com Júlia, afinal ela estava à flor da pele, muito sensibilizada com toda a situação, por isso aquele encontro fora diferente, até então entre todos, que tivera. Dr. Marcos de posse do prontuário médico de Godoy, e após uma rápida análise, disse: Não se preocupes em demasia, Júlia, ele vai sair desta, embora ficará com graves limitações. Eu sinto isso também, Marcos, o problema é justamente este. Como Godoy reagirá diante destas graves limitações? Isso, Júlia, somente Deus poderá dizer. Capítulo 11. Iniciando os resgates. Entre palavrões e blasfêmias, Pedro Godoy enxotava Emerenciana, Bonana, e todos os escravos que o auxiliavam. O acidente com a caldeira inglesa deixara as sequelas profundas no senhor do engenho. Um de seus olhos perdera-se com o descolamento da retina e vazamento do humor vítreo, já o outro tivera preservado somente 20% da visão, por isso só enxergava vultos e mal distinguia os objetos, se não a uma distância máxima de 20 a 30 centímetros. Em suas mãos, tivera o colamento de quase todos os dedos, limitando-as no abrir e fechar. As fraturas graves em suas pernas, além do deslocamento da bacia, contribuíram para não mais andar, sem o apoio de muletas ou cadeira de rodas. Estas limitações foram para o fidalgo a antítese de tudo o que elegera como modelo de vida, pois sempre fora homem galanteador, de porte belo e majestoso, de pele aveludada e de feições nobres, mas agora, via-se no espelho com a face deformada, um dos olhos vazados, sem uma das orelhas e com o caminhar igual a uma máquina descontrolada, verdadeiro arremedo de gente, e isto era insuportável para o seu orgulho e para sua vaidade. Porquanto, revoltara-se ao extremo, piorando ainda mais o quadro de dores que sentia em todo o corpo, devido às inúmeras queimaduras e às fraturas que tivera. Nestes momentos, Pedro Godoy descarregava todo o seu feu represado, tornando a vida de Júlia e dos escravos domésticos um fardo pesadíssimo. Marta, a ex-prostituta que morava em uma pequena chácara próxima a Boa Ventura, soubera do ocorrido e fora rapidamente até a casa grande, na esperança de, quem sabe, em futuro próximo ver o seu filho bastardo, agora batizado com o nome do pai, receber boa parte do quinhão, caso mesmo viesse a óbito. Percebendo as atitudes pouco cristãs da ex-amante, Júlia, que agora assumira a total condução dos negócios, a contragosto de Godoy, que nada pudera fazer para impedir, pensou a respeito da situação e disse à ex-amante: Marta, minha cara, se realmente estás preocupada com a saúde de Pedro Godoy, te proponho a seguinte incumbência. Pegue o Júnior, e mude-se para a casa grande, onde há muitos quartos vagos, e a partir desta data, irás junto comigo, além de Emerenciana, auxiliar-nos com os cuidados a Pedro Godoy, é claro, sob um salário justo. Assim o filho de Godoy poderá conviver mais com o pai e este acompanhará de perto o seu crescimento. Pega de surpresa com o ousado convite, Marta titubeou. Porque tu me aceitarias sobre o próprio teto, alguém que só lhe trouxe desgraça? Engana-se mais uma vez Marta, seu envolvimento com Godoy apenas demonstrou o quanto ele já estava afastado de mim. Além disso, penso que a presença do Júnior por aqui, com o tempo, fará muito bem a ambos. Quanto a você, não tenho nada contra a sua pessoa, e espero doravante que possas redimir-se de seu erro, mudando realmente e ajudando Godoy com o coração isento de qualquer outro sentimento, que não da piedade. Daqui para frente, não terás mais o amante de outrora, terás somente um homem digno de vossa caridade e fraternidade. Tais palavras impressas com energia moral de Júlia, impressionaram vivamente a vulgar ex-prostituta, que muito sem pensar acabou por aceitar a proposta, e em pouco tempo mudava-se de Malacuia para imponente Boaventura. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Comunicado da decisão, Godoy encolerizou-se ao extremo, xingou, debateu-se e blasfemou.
No entanto, Júlia pacientemente esperou todo o extravasamento do esposo e quando este acalmou-se, retorquiu. Querido Godoy, no momento não tem condições de perceber que tal medida é a mais acertada. Júnior é seu filho, e cedo ou tarde, terás que conviver mais próximo a ele. Quanto a Marta, fora ela sua amante por anos. Estamos sustentando-os em casa próxima a esta fazenda por 2 anos, por que então não estarem neste momento, mais próximos a nós me ajudando em seus cuidados íntimos? Fato este, que tu não permites senão a mim, e recusas qualquer escravo ou outra pessoa a me auxiliar neste mister. Lembre-se que você é um homem pesado, e mal tenho-lhe aguentado. Marta ao contrário, já te vistes por diversas vezes, como veio ao mundo, portanto não terás para com ela nenhum pudor, como tem com as outras. Portanto, ela é a melhor pessoa para me ajudar em tal tarefa. Ouvindo a sensatez e a ponderação da esposa, Pedro Godoy não teve outro argumento, anuindo a contragosto a iniciativa da esposa, e assim neste tocante, tudo ficara resolvido. Júlia e Marta ajudavam agora Godoy nas tarefas de higiene íntima, e os demais serviçais auxiliavam-no no transporte de um lugar para outro apoiando-o com as muletas ou na cadeira de rodas, além de outros afazeres. Com o passar do tempo, Godoy passou a aceitar melhor a ajuda de Marta, ofendendo-a menos. Quanto a Júnior, este por sua vez, crescia rápido e se apegava estranhamente a Godoy e ele ao menino, provocando certos ciúmes em Bárbara e Luciana, que já contavam com 11 anos. Aos poucos, Godoy se acostumava com a presença e com os encantos de Júnior, que sem cerimônia se atirava em seus braços e nas suas pernas, causando-lhe muitas dores. No entanto, procurava não demonstrar de modo a não assustar a criança, e assim causar-lhe alguma sensação de repúdio ou de indisposição. Passados alguns momentos, na companhia do Pitis, até se esquecia das dores insuportáveis que sentia, procurando ao máximo desfrutar daqueles momentos de contato. Apesar da crise em que o país vivia, e da péssima conjuntura econômica política para com o açúcar, a produção de aguardente e a diversificação com o tabaco e com a erva mate que Júlia inspiradamente aos poucos implantara, fez a fazenda manter-se equilibrada, contra todos os prognósticos obscuros preconizados pela sociedade de São Luís e principalmente pelos fazendeiros vizinhos, que viram no acidente de Godoy e de seu afastamento, a oportunidade de expandirem os seus negócios e quem sabe, comprar parte da fazenda, que desvalorizada pela falência de suas atividades, poderiam conseguir um bom preço. Todavia isto não sucedeu-se. Dr. Marcos passara a ir mais vezes à Casa Grande, com as desculpas de visitar Pedro Godoy e saber de seu estado de saúde, fato que Godoy a princípio sempre acreditou, pois Marcos demonstrava muita solicitude para com sua pessoa, sentindo real interesse em seu estado de melhora. Todavia intimamente, toda vez que via aquela mulher, sentia-se tocado, mexido, embora vivesse tais emoções, de forma enrustida e platônica, não sentia coragem suficiente para abrir-se e assim prosseguiu. Ambrósio por sua vez, com o passar do tempo, perdoara o seu algoz, e toda vez que podia, intuitivamente conectado com os seus mentores, receitava alguma erva ou algum chá para aliviar as suas dores e o seu sofrimento, que quase cego como ele, se apiedara da situação. Pedro Godoy, entretanto, estando próximo ao escravo, não reagia muito bem, seja pelo orgulho ou pelo sentimento de culpa, pois agora estava praticamente cego, sentia na própria pele o que infringira ao negro, por isso, ainda não sabia como lidar com a situação e o contato com Ambrósio era quase sempre muito penoso. O Brasil começara a viver os primeiros momentos abolicionistas. Levantes isolados iniciavam-se em algumas regiões do Nordeste e mais tarde com certos liberais do Sudeste, embora tais repercussões ainda não tivessem sido notadas na Boaventura. Passados alguns anos, Godoy, mais conformado com as suas limitações, ainda demonstrava para com a esposa certa amargura e arrogância, pois em seu espírito ferido, não admitia que a esposa, uma mulher,
tivesse conduzido tão bem ou melhor que ele, a administração da Boaventura. Júlia, aumentara mais que o dobro as suas receitas e diminuíra quase 40% as suas despesas. A nova patroa passou a tratar piedosamente os escravos, implantando um regime de recompensas, caso a produção aumentasse, sendo as mesmas diversas, tais quais melhor alimentação, mais descanso, melhor vestuário e melhores sapatos, entre outras. Não mais permitia o regime de castigos, a princípio ignorado pelo feitor Sebastião, que, condicionado à violência desde a juventude, e apoiado pelo ex-patrão, não sabia lidar de outra forma, todavia instado por Júlia a modificar-se imediatamente, se não seria sumariamente despedido, fora aos poucos mudando a sua forma de ser, e procurando realmente modificar-se. O fato é que Júlia implantou na fazenda novo método administrativo baseado no diálogo, trabalho, produção, gratificação, modelo muito diverso de Godoy e de tantos outros fazendeiros até então. Os escravos, contentes com o melhor tratamento na Boaventura, correspondiam às atividades produtivas, procurando por sua vez, trabalharem mais, pois apesar de não receberem salários, recebiam outros benefícios, que até então, nunca antes recebido, e isso fez toda a diferença. Capítulo 12. Alforria. Joaquim dos Passos Reis, após a amarga lição que recebera quando resolvera adquirir mais escravos na mesa de jogos, entrou em depressão e passou a beber. Contudo, após alguns meses apareceu-lhe uma doença hepática, que obrigou-lhe a cuidar-se mais. Com o apoio da esposa, de parentes e de amigos, conseguiu recuperar-se e sua gleba voltou a progredir. Reis, na verdade, nunca tivera negócios com Pedro Godoy, apesar da proximidade de suas terras. Contudo, após o seu acidente, se condoera com a situação e fora fazer uma visita de cortesia, com o intuito de oferecer seus préstimos à esposa, pois apesar de ter perdido seus escravos para Godoy há alguns anos atrás, não guardara a mágoa do poderoso fazendeiro, devido à sua boa índole. De 2 anos para cá, após a sua recuperação, implantara inspiradamente a cultura de alcatrão e a de erva mate, e isto proporcionou-lhe uma boa renda, pois havia por parte do comércio local ótima aceitação, iniciando também a venda para outras regiões, através do Porto de São Luís. Recebido com gentilezas por parte de Júlia e com certo constrangimento por Godoy, passaram uma tarde agradável em palestra amistosa, passando a relatar para a anfitriã, a despeito das novas culturas que agora dedicava a si, e da boa aceitação do mercado. Júlia, intuída por benfeitores, interessou-se pela narrativa, pedindo detalhes a Joaquim, que prontamente atendeu-lhe. Senhora Júlia, folgo em saber que se interessa pelo tabaco e pelo mate. Digo-vos que não me arrependo de optar por tal expediente. Como bem sabes, o açúcar não é mais rentável e com a descoberta de ouro nas Gerais, tornou-se definitivamente esquecido por parte das autoridades brasileiras, diferentemente do tabaco e agora da erva mate. Noto que assumistes os negócios na Boaventura, por isso dar-te-ei um conselho: esqueças quanto antes o açúcar. Notei também que aumentastes a produção de aguardente, mas deves, se pretendes manter esta fazenda, diversificar a vossa produção. Entendo, prezado Joaquim, tenho ultimamente pensado muito a este respeito, e depois de sua narrativa interessei-me por demais no que me falastes. Após uma breve pausa, Júlia arrematou sem embargo. Poderias assessorar-me na implantação destas culturas aqui na Boaventura? Podemos combinar um percentual para o seu trabalho, pois não? Pego de surpresa com o convite, em frações de segundo passou-lhe na mente a noite de jogatinas que perdera Ambrósio e os demais escravos, e inspiradamente falou: devemos esquecer o passado, em vistas do futuro. Vejo aqui que podemos reconstruir juntos um novo destino, portanto eu aceito, senhora Júlia. Serei o seu parceiro nesta nova atividade, fornecendo-lhe mudas e ensinando-lhe o cultivo. Depois acertamos um pequeno percentual nos lucros. E neste momento,
Joaquim, olhando para fora do casarão, reconheceu a figura de seu ex-escravo Ambrósio, que havia ficado cego, fato este que não era de seu conhecimento, e admirando a sua desenvoltura, mesmo diante das limitações, disse à dona da casa: "Este escravo de nome Ambrósio, sempre me chamou a atenção, apesar de sua condição, consecutivamente mostrava-se algo superior, de porte fidalgo, e agora que o vejo cego, ainda assim tenho essa mesma impressão." "Pois tem toda a razão, senhor Joaquim. Ambrósio é um bom homem, sempre se preocupou com os outros e mesmo depois deste terrível incidente, continuou dentro de suas limitações, a nos ser muito útil." E assim terminavam aquela importante conversação. A partir daí, Júlia, com o apoio de Joaquim dos Reis, introduziu de forma comercial o tabaco e a erva-mate na Boa Ventura, mesmo a contragosto de Godoy, que nada pode fazer. Este fato fora decisivo para a manutenção e para o crescimento da renda na Boa Ventura. Com o passar do tempo, Godoy Júnior fora crescendo em tamanho e em esperteza, e com a morte de Bonana, que vivia mimando o garoto, todos na fazenda sentiram a sua morte, mas Júnior em especial após este fato, adoecera misteriosamente. Ardia em febre e não se alimentava mais, preocupando a todos. Levado para São Luís, naquele dia havia um levante na cidade com quebra-quebra e até mortes. Com medo da agitação, não conseguiram aproximar-se do hospital, porque justamente era ali que a confusão havia se iniciado. Alguns libertos necessitando de auxílio médico, foram impedidos de serem atendidos por cidadãos inconformados com a presença de negros no hospital, tratando então de expulsá-los. Na contrapartida, um grupo de abolicionistas tomando partido da causa negra, interviram, daí iniciando a desordem, que logo generalizou-se em pancadarias, quebra-quebra e até facadas. Voltando para casa grande em pior estado, Júnior passou a delirar intuído por benfeitores. Ambrósio aproximou-se de Júlia e disse que poderia ajudar o rapaz, com ervas naturais e reza de corpo fechado. Godoy, que escutara a manifestação de Ambrósio, não aceitara sua intervenção, dizendo: "Isto é bobagem, o Júnior precisa de um médico, por que não mandaram chamar o Dr. Marcos Peixoto, já que o hospital estava fechado?" "Sim, vou chamá-lo, mas nada impede que Ambrósio auxilie a Júnior com suas ervas e a sua reza, afinal, como bem sabes, já ajudou muita gente por aqui, e eu não vejo mal algum nisto." E assim permitiu que Ambrósio auxiliasse o garoto. De posse de algumas ervas, fez um preparado para bebericagem e outro para vaporização lenta e duradoura, à base de eucalipto e valeriana, fazendo com que o menino respirasse profundamente aqueles vapores, por quase meia hora. Iniciou também uma reza com benzedura com a rude dama da noite e após 2 horas a febre havia cedido e o pálor da pele modificado. Após 6 horas o menino pediu algo para comer, o que muito alegrou a todos. Dr. Marcos, que estava em viagem a serviço, só pôde vir no dia seguinte, todavia o menino não apresentava mais nenhum sintoma da doença, e estava completamente curado, restando apenas ao Dr. Marcos elogiar o tratamento de Ambrósio, que com certeza curara o menino. Após este episódio, Godoy passara a reconhecer mais a figura de Ambrósio, deixando de lado todos os resquícios de orgulho, agradecendo ao escravo a ajuda que dera a seu filho, e a partir de então, não mais restringir a presença do negro perto do menino, até então restrita. Júlia, após este episódio, resolvera dar a carta de alforria para Ambrósio por tudo que ele havia feito pela fazenda e por eles, comunicando a sua resolução a Godoy, que a princípio se impertigou, mas refletindo um pouco, agora mais sensível às boas resoluções, acabou por anuir de boa mente, porque afinal parte das desgraças do escravo, tivera ele como artífice, e nada mais justo que agora no fim da jornada, o mesmo recebesse a sua alforria. Diante do documento, Ambrósio não fora muito efusivo, agradecendo sinceramente à patroa e com pequenas lágrimas nos olhos, retirou-se para a senzala. Ao sair, Júlia falou: "Ambrósio, não precisa mais morar na senzala.
Separei um pequeno rancho atrás do alambique, em que poderá instalar-se, caso assim o queira, bem como se preferir partir da Boaventura. Agora és um homem livre e poderá escolher o seu destino. E pensando um pouco mais antes de responder a ex-patroa, disse em tom triste: Perdoe-me, senhora, se pareço ingrato, mas já estou com mais de 50 anos, cego, não tenho parentes por aqui e os meus verdadeiros estão mortos ou vivos em terras bem distantes, onde jamais conseguirei retornar. Por isso, meu lugar é com meus irmãos de senzala, onde posso ser útil e me sentir emanado de um sentimento comum, mesmo que seja o do cativeiro. E dito isso, o ex-escravo saiu em direção à senzala, em passos lentos e doridos. Júlia emocionou-se ao extremo. Sua vontade era o de libertar a todos, mas se assim o fizesse, a fazenda iria à bancarrota, pois não havia condições de assalariá-los assim de repente. E um sentimento de impotência e de tristeza invadirá-lhe o coração, embora em sua mente começasse a traçar planos e ir paulatinamente libertando e assalariando os escravos, caso assim se interessassem, numa nova jornada de trabalho. Capítulo 13. A colheita inevitável. O Brasil havia deixado de ser colônia há algumas décadas, e vivia movimentos expansionistas com a benéfica influência de Dom Pedro II, embora este enfrentasse terríveis crises políticas, tais as tentativas frustradas da imposição republicana e as pressões por parte dos abolicionistas para a extinção definitiva da escravidão. Haja visto ser o Brasil, o último país das Américas ainda a manter o execrável regime escravocrata, apesar das sanções vigentes tais como a Lei do Ventre Livre e outras. Conquanto o sudeste do país vivesse as transformações implantadas com os primórdios da siderurgia, da ferrovia, da industrialização, das belas artes e das ciências, o norte e o nordeste ainda ressentiam-se dos cuidados voltados às regiões sulistas, fato este que invertera-se em comparação com os primeiros séculos da colonização. São Luís do Maranhão em especial sentia isto, apesar de seu porto ter atingido o ápice há algumas décadas atrás com o comércio negreiro, agora declinava e apenas se mantinha com a venda dos excedentes da economia local. A Boaventura findara um ciclo com a morte do temível mandatário Pedro Godoy de Alcântara Machado Soares. O acidente com a caldeira fizeram-o definhar a olhos vistos, e com o passar do tempo, a aparição da artrite reumatoide, que lhe produzia dores insuportáveis, e por fim em sua fase final já acamado definitivamente, a água nos pulmões completar o quadro final de sua agonia, vindo a desencanar em noite fria e úmida, para os parâmetros locais. A notícia logo se espalhara, e em pouco tempo muitos cidadãos, curiosos e autoridades vieram prestar as exáquias e as últimas homenagens ao mais poderoso senhor do engenho de São Luís. Ambrósio já havia desencarnado há mais de 6 anos, estando completamente adaptado à nova morada espiritual, fizera questão de auxiliar na recepção do ex-algoz, acompanhando os técnicos responsáveis pelo desligamento do corpo, embora soubesse de antemão que Godoy não regressaria com a caravana intervencionista, e que tinha como único objetivo efetuar a separação do físico do espiritual, impedindo que agentes trevosos vilipendiassem os resquícios de energia acumulados no duplo etérico, mérito este conquistado por Godoy na fase final de sua vida sobre a Terra. Caso não houvesse assim conquistado, estaria à mercê das trevas, o que provocaria mais sofrimentos ao seu espírito imortal. Preocupado com a situação que Godoy encontrava-se, Ambrósio perguntou ao instrutor encarregado da missão. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Não seria possível, Godoy ser conduzido junto de nós, para a nossa colônia ou a um posto avançado aqui por perto. Infelizmente, irmão Ambrósio, a situação em questão resume-se na máxima cristã que diz: o que semeardes, isto haverá de colherdes. Infelizmente nosso irmão Godoy deixou-se levar pelas ciladas do poder e da riqueza, viveu a vida toda entre a cupidez, a vilania e a ganância.
ceifou muitas vidas inocentes e ainda tivera requintes de crueldades para com os infortunados da servidão, embora muitos tenham-no perdoado, como tu, tantos outros, ainda alimentam o ódio e a mágoa, e se reúnem aqui ao lado, a esperar-nos o término das operações magnéticas, para então aprisioná-lo e conduzi-lo a local de seviciações e martírios onde o infeliz receberá na própria pele aquilo que ofertou ao próximo. Entendo que a colheita seja inevitável, mas não há nada que se possa fazer para amenizar este drama. Disse sensibilizado o ex-escravo. Sim, Ambrose, já está sendo feito. Estamos aqui, iniciando o processo de auxílio, que sem este concurso, faria com que Godoy padecesse dores atrozes, que reverteriam em mais tempo nos vales sombrios, devido à insubmissão e à revolta que lhe tomaria o ser. Além disso, partem da terra em sua direção algumas preces intercessórias, que o ajudarão no futuro a diminuir o tempo de sofrimento e consequentemente de padecimento nas mãos de suas ex-vítimas, agora transubstanciadas em algozes, dando-nos enfim a oportunidade de socorrê-lo mais ativamente e conduzi-lo à nossa colônia, de modo a virar esta página e iniciar uma nova jornada rumo à iluminação. Diante das elucidações ponderadas e esclarecedoras do instrutor Alcides, Ambrósio acalmara-se, endereçando ao ex-senhor do engenho, o algoz de outrora, sincera prece de renovação e restabelecimento. Júlia, Marta e Júnior, agora tinham mais tempo livre para trocarem melhores impressões, porque Bárbara e Luciana, após a conclusão do curso de engenharia agrônoma, estavam estagiando e concluindo tese, com o cultivo de oliveiras e assim ainda não podiam retornar para o Brasil. Ficaram sabendo da notícia de passamento do pai, após 2 meses do ocorrido, fato que as entristeceu, embora sempre se sentiram excluídas do afeto paterno, que por sua vez, pouco demonstrava em sua solicitude, por isso nenhuma prece endereçaram ao infeliz. E apenas Pedro Godoy Júnior e Júlia lembravam-no em suas preces.